Tem 33 personagens de Marvel Rivals. 18 desses personagens são DPS. E se você for jogar com cada um até descobrir o que cada um faz, você vai ficar até 2099. Vai ficar até 2099 tentando aprender cada um. Até o fim desse vídeo aqui, não importa se você começou a jogar agora ou se joga Overwatch faz tempo, não importa. Você vai ficar sabendo como que funciona cada um dos DPS. Seja bem-vindo ao seu guia definitivo de DPS em Marvel Rivals. Eu tô imaginando que você já sabe o que é Dive, Poke e Brawl. Eu vou estar usando esses três nomes. Se você não sabe o que é isso, é bom você aprender certinho. Eu vou deixar aqui em cima talvez. Vai estar um cardzinho com o meu último vídeo. É o guia definitivo de Marvel Rivals, tá? Sobre essas estratégias. Você vai ter que entender certinho isso pra você conseguir jogar o jogo bem. Então eu recomendo que você assista aquilo antes e depois venha pra cá que eu vou estar usando essas palavras. Você vai ter que entender o que eu quero dizer. Então vai lá, pausa um pouquinho, assiste, volta e bora lá. Então, eu separei os DPS em 4 categorias que a comunidade aí criou. Primeiro tem Hitscan e Projétil. Eles são basicamente um personagem que tem um pouquinho, talvez, menos de mobilidade e estão focados em dar tiro e acertar tiro. Então, pensa um Punisher, pensa uma Hela, pensa um Hawkeye. Isso tudo é Hitscan ou Projétil. É essa gente que foca em acertar tiro. Qual que é a distinção entre Hitscan e Projétil? Hitscan, quando você atira, o tiro já chega lá no fim, certo? Então é instantâneo o tiro. Pensa na Hela, pensa na Black Widow, a Viúva Negra. No que você atira, você já sabe se você matou ou não. Pensa agora num Hawkeye. Ele atira a flecha dele, a flecha demora pra chegar lá do outro lado. Então essa é a distinção entre o Hitscan e o Projétil. Como o Hitscan é rápido, o tiro, não tem esse tempo que você tem que meio que acertar onde ele vai estar. Você pode só atirar nele. Você tem um pouco de vantagem estando mais longe, porque fica mais fácil de acertar os caras de longe do que um Projétil, que você tem que não só saber onde ele vai estar, mas ainda o tiro vai cair no meio do caminho e fica bem difícil de acertar de longe. Por isso que o Projétil vai querer ficar mais perto e o Hitscan mais de longe. Agora o Melee, ou corpo a corpo, é bem óbvio. Pensa no Homem-Aranha ou no Iron Fist, que tá bem perto de você, tá dando soco mesmo. E por último tem os voadores, também bem autoexplicativo. Pensa no Homem de Ferro, que fica voando lá no AOE. Outra coisa sobre Hitscan, você precisa ser mecanicamente muito bom. Você tem que acertar tiro, não tem segredo. No caso dos Hitscan, você precisa ter muita mira para você conseguir acertar aqueles tiros difíceis. E outra coisa, você precisa de posicionamento muito bom. Você normalmente precisa estar posicionado mais para cima do time inimigo para conseguir acertar aqueles tiros incessantemente. E os caras... Você Então vamos começar pela Hela. A Hela dá muito dano. Se você consegue acertar os HS com ela, consegue acertar os headshots, meu Deus do céu, não dá pra parar uma Hela boa. Ela te dá 2 tiros, você tá morto. Ela tem tiro single fire, então não é automático. Mas se ela acerta um, acerta outro, acabou. Nossa, você como Hela tem um passarinho que você pode entrar e sair de situação difícil. Principalmente sair, o passarinho é mais pra sair de situação difícil do que entrar. Entra lá, você chega, dá uma flanqueada neles, dá um monte de tiro, às vezes você consegue levar 2 antes deles perceberem que você tá ali. Você usa o teu passarinho pra ir embora e corre pra abraço, mestre. Ela também tem uma granadinha, mas é muito pouco impacto considerando o tiro dela, que dá muito dano. Depois vem a Black Widow, ou a Viúva Negra. Ela é a sniper do time. Então ela vai estar bem lá pra trás. Ela tem um scopezão. Ela deixa a maioria dos DPS ou cura, deixa eles com 1 de vida só, ou 5 de vida, alguma coisa assim, muito pouco. Se acertar a cabeça de qualquer distância, a pessoa toma muito dano de uma Black Widow, só que ela é muito exposta, ela não tem muita movimentação, ela tem assim uma corridinha. Se o time inimigo conseguir pular pra cima dela tudo junto, dar um dive em cima dela, quem sabe, ela tem pouco o que fazer. Se for uma pessoa só, ela consegue combar algumas das suas habilidades. Por exemplo, ela tem um chute, e se você acertar, você consegue dar outro chute, e daí ela tem uns bastão que consegue bater nos caras. Então assim, se ele corre pra cima de você, você consegue dar um tiro sem mirar nele, porque ele tá perto. Dá um pouco menos de dano quando você não mira, mas fica mais fácil de acertar de perto. Daí você dá um chutão, dá outro chutão e dá uma bastonada dele. Agora, se tem mais gente, você ficou ele pra Nilba e é isso aí, mano. O Star-Lord é o único Hitscan que vai querer estar perto do time inimigo. O tiro dele vai pra muito canto. Você não consegue ter um tiro preciso que nem o da Hela ou da Black Widow. Então você vai ter que estar perto deles e a movimentação dele é assim, instantânea. De lá pra cá, de lá pra cá. Ele consegue ir pra qualquer um dos lados, pra frente, pra trás. Ele consegue voar pra cima. Ele tem uma movimentação muito difícil de acertar de perto. Então a ideia dele é
com muita movimentação lateral enquanto dá tiro no mesmo cara. Então ele tá aqui, veio pra cá, e daí veio pra cá, e daí ele voou pra cima e matou o mesmo cara sem ele conseguir revidar por errar tiro. A ideia dele é que é difícil de acertar ele, certo? Então você tá querendo estar perto dos caras, dando muito dano, e daí aqui... Entendeu? Essa é a pegada. E por último, tem o Punisher. Ou... não sei o nome dele em português. O Punisher, ele tem uma metralhadora e uma shotgun. A shotgun dá muito pouco dano a média e longa distância. Tem que ser só bem curta distância. Ele é assim, se veio um Homem-Aranha pra cima de você tentar te atacar, você puxa a shotgun e mata. Mas a primária dele é uma AR-15 da vida, é uma automática, certo? Que você vai estar tentando dar dano de média a longa distância. O reload dele é muito rápido, então você consegue ficar dando muito dano por muito tempo. E ele pode virar uma torreta, ele bota uma torreta assim no chão, ele... então ele dá muito dano, muito rápido. Ele assim, consegue meio que dizimar um time que fica junto. E ele tem um grapple para se posicionar, então ele consegue ir para as partes mais de cima ou ir mais para perto do time dele, caso ele seja empurrado para longe. Ele consegue voltar rapidamente com o grapple dele, mas o foco dele é dar muito dano mesmo. Agora a gente vai falar sobre a segunda subclasse, que é a subclasse dos projéteis. Como que vai funcionar essa classe aqui? Essa classe vai querer estar um pouco mais perto, porque como demora para chegar o tiro deles, fica muito difícil de acertar de longe. Então eles estão querendo ficar mais de perto, mas não tão de perto assim. Então eles estão querendo manter uma média perto de distância e conseguir dar, ó, dano por tempo. Eles então normalmente jogam um brawl, às vezes um dive, dependendo do personagem. Pensa assim, é difícil de acertar o tiro deles, então você quer chegar bem perto pra acertar o tiro de vez, certo? Você não quer ficar muito longe. Vamos começar com o Soldado Invernal, ou Winter Soldier. A ideia dele é que ele tem um canhão de mão, assim, um R8, um 38. Ele tem 3 tiros só, antes de ter que recarregar. Então, ele quer ficar mais perto. Ele tá querendo isolar um inimigo, ele tem algumas habilidades que conseguem puxar o inimigo pra longe do time dele, ir pra cima desse inimigo e focar tiro. Com 2 tiros de perto na cabeça, ele consegue matar, então é bem rápido. Então o foco dele é achar um cara que tá um pouco isolado, puxar ele pra ficar mais isolado ainda e descer o cacete nele de perto, entendeu? Essa é a ideia dele. Ao contrário do Dive, que tá tentando o time inteiro ir pra cima dele, esse cara tá tentando puxar o cara pra deixar ele mais isolado, certo? Ele não tem muita movimentação, ele não consegue voar por cima de tudo. Ele tá ali na dele e quando tentam chegar pra cima dele, ele, não, agora você vem aqui, entendeu? Essa é a diferença. O Hawkeye, ele tem o arco e flecha, certo? O arco e flecha dele, quanto mais tempo você fica mirado em alguém com a flecha puxada, mais dano a flecha vai dar. A maioria dos DPS suporte conseguem tomar um tiro só dele na cabeça. Ele fica segurando assim, fica mirando em você. Um tiro só, matou, morreu. Ele é o único projétil, isso é interessante, que vai ser assim, a ideia dele vai ser também tirar quem tá no ar. Então, o Homem de Ferro, por exemplo, vai estar voando no ar. O Hawkeye tem uma habilidade. Quando você atira uma flecha dele, em específico, sai um ar em volta da flecha e derruba quem tá no ar. Interessantemente, o Hawkeye é o único projétil que, assim, o trabalho dele também vai ser derrubar quem tá no ar. Então pensa no Homem de Ferro quando tá voando, o Hawkeye tem uma flecha que solta ar em volta dela. Se acertar alguém que tá no ar, derruba instantaneamente pra descerem o cacete, certo? A Squirrel Girl é muito chata, eu acho ela muito chata, mas jogar de contra, não com ela. Não sei como é que é jogar com ela, porque eu me recuso a jogar com ela. Eu vou ter que jogar com ela pra fazer o guia lá, mas nossa, que nojo que eu tenho. Ela tem um monte de nós que explode e ela gosta de fechar as portas. Então, se as pessoas estão tentando passar num corredor, ela fica atacando nós que fica explodindo lá dentro. E daí ela tem uns esquilos que andam lá pra frente. E daí se acerta alguém, a pessoa fica parada. E daí ela não precisa olhar pra ninguém. Ela só fica dando nosada num corredor ou numa porta até explodir todo mundo e não tem ninguém mais. Beleza, deu de falar da Squirrel Girl, já... Ai, me traumatizei de ter que escrever esse roteiro aqui. Agora vamos pro Namor. O Namor, a ideia dele é tacar umas lanças que dão dano moderado e botar umas torretas pelo mapa. A torreta tem pouca vida, então não é como se ele fosse deixar uma torreta pra daqui a 20 minutos. Não, a torreta dura pouco. Então a ideia dele é jogar a torreta perto dos inimigos e a torreta ficar dando dano enquanto ele dá dano também. E daí acaba a torreta e ele para de dar dano. Ou ele continua dando dano, mas não tanto quanto tava dando com a torreta do lado. É um tipo de cara que gosta de chegar junto assim, mas sem perder a classe. Ele tá no cantinho dele lá, fazendo o negócio dele. Ele fica lançando nos caras, e daí bota uma torretinha aqui, bota uma torretinha ali,
tá, dá uma lançada. E daí quando ele dá uma lançada especial, todas as torres dele focam no cara que tomaram a lançada. Então assim, ele consegue dar muito dano, muito rápido em um cara, mas ele fica dando dano em todo mundo também com as lanças dele. Então ele é bom assim pra quando você tá fazendo um brawl. A Psylocke, ela atira projétil, mas se você for ver o design dela, ela parece que era pra ser um melee, assim. Ela tem a espadinha dela, que ela dá um dash, ela fica invisível pra sair de perto. O shuriken dela é muito de perto. Quando você atira, ele faz assim, eles vão pra longe. Então, você tem que estar bem perto da pessoa para os 3 shurikens que ela tira irem na mesma pessoa, certo? Porque senão, um para cada lado não vai acertar nada. Então, com ela, você tem que chegar perto. Você pode usar o dash dela para chegar perto, lançar shuriken na pessoa para dar muito dano. Você tem 2 jeitos de jogar um shuriken. Um que você joga só e dá 3 dano. E um que você joga na pessoa e pode puxar de volta o shuriken. Então, você vai mesclando os 2 danos de shuriken. E quando você ficar meio enrascado ali, você usa a sua invisibilidade para sair de perto. Então ela é um projétil que é mais dive, assim, você tem que chegar perto dos caras e vazar na segurança com a sua invencibilidade, certo? Já o Moon Knight, mano, o Moon Knight é, assim, a definição de crowd control, de controle de multidão. Se os caras estão junto, ele joga o ataque primário dele, é um negócio que bate e fica batendo entre os inimigos. Então, se tem 2 inimigos ou mais perto, o negócio bate no primeiro, vai pro segundo, vai pro terceiro, volta, bum, 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 e ele vai dando dano assim, com um tiro só. Se tiver um inimigo só, ele vai dar um dano só, vai ser bem fraco o dano dele. Se tiver 2, ele fica entre esses 2, dá muito dano nos 2. Então, assim, ele é perfeito contra 2 ou 3 inimigos juntos. E daí, as habilidades dele são assim, para casos específicos, onde você pode botar um negócio no chão que funciona como um inimigo, para ir batendo e voltando. Então, se tiver um inimigo só dentro dessa área, consegue dar vários danos. Ótimo para crowd control, ótimo para muita gente junto. E por último tem a Scarlet Witch, que assim, eu nem sabia se eu devia pôr ela aqui nos projéteis, porque na verdade o principal dela é um negócio, um fluxo assim, sugador, que vai sugando a sua alma. Enquanto ela tá perto de você, ela faz... E você não precisa estar, tipo, exatamente na mira dela. Ela pode estar olhando pra cá, só que se você for a pessoa mais perto da mira dela, ela vai te puxando, vai te sugando e você vai tomando dano. E daí ela tem também o ataque secundário dela, que daí sim são projéteis, são umas faquinhas, assim, umas lancinhas que ela lança e pá, vai dando dano na pessoa que acerta ou em volta, assim, tem um pouquinho de dano explosivo, mas é mais pra impacto direto. E daí tem a ult dela, que é uma coisa assim, muito gostosa de jogar contra. Ela fala... E daí explode tudo que tá em volta dela e todo mundo que tá olhando pra ela morre. Não olhando, mas assim, na linha de visão dela morre. Então você tem que se esconder quando você começa a ouvir... Ou dar dano bastante pra matar. Se você tentar dar dano bastante pra matar, não importa quem você é, você morre insta e acabou pra você. É assim, se você tá na linha de visão dela... Ou tipo, se você tá conseguindo ver ela de algum jeito, você morre. Insta, acabou pra você. A não ser que esteja muito longe. Mas beleza, agora vamos pra penúltima subclasse, que é a subclasse dos voadores. Os voadores, eles vão estar querendo jogar um pouquinho mais brawl, porque eles vão estar querendo estar perto do time, pra poder ser protegido pelo suporte e tudo mais, mas não muito perto do inimigo, porque senão eles viram alvo fácil. Qual que é o primeiro aqui que a gente vai estar falando? A gente vai estar falando do Homem de Ferro, né? Você já sabe. O Homem de Ferro é um saco jogar contra ele, ele fica lançando bomba. Ele só lança bomba. O jogo inteiro ele fica lançando bomba em você. E daí a ult é uma super bomba. Então a ideia dele é só ele ser difícil de acertar e ele jogar muita bomba. Então se você tá jogando contra um Homem de Ferro, talvez afasta um pouco dos seus amigos, certo? Pra não tomar todo mundo a mesma bomba. Daí pegar um hitscan pra tentar tirar ele do ar. Ou um Hawkeye, que vocês já aprenderam que o arqueiro, ó... derruba ele do céu, certo? Vocês já viram. E depois tem a Storm, que é quase que um suporte, não é nem só um DPS, é um DPS suporte, porque o jogo inteiro ela tá dando buff pro time dela. Se você tá perto do seu time, você dá um de 2 buffs, ou de dano ou de movimentação. Você pode escolher qual dos dois você tá dando. Então ela pode voar, só que ela não quer ficar muito no alto, porque se ela ficar muito no alto, ela fica longe dos seus amigos e ela não tá mais dando buff pra eles, entendeu? Então ela voa, ela fica difícil de acertar, mas ao mesmo tempo ela tem que estar bem perto dos amigos ali, pra poder tá dando buff o tempo todo. O ataque primário dela é um projétilzinho, assim, é difícil de acertar, e o secundário é um hitscan, que é um raio com um pouquinho de carga, assim, demora um pouco pra tirar. Então ela é difícil de acertar, mas é difícil dela conseguir acertar os inimigos, mas ela ao mesmo tempo tá dando muito dano terceirizado, assim, dando buff pros amigos. E por último, tem a minha classe favorita.
os melee, o corpo a corpo, certo? Os dive, eles normalmente vão estar jogando dive. Se você for ver uma composição dive, com certeza vai ter uns caras melee. Esse jogo tem muito melee. Se você for pensar os mais icônicos do jogo, provavelmente você vai estar pensando melee. Homem-Aranha, Punho de Ferro, Pantera Negra, esses caras são tudo, ó, pá, 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 soco, dive, movimentação, entrar, sair. Essa é a jogada deles. Vamos começar ali pelo Pantera Negra. O primário dele é um, né, corpo a corpo, óbvio. O secundário é uma lança que explode. Se acerta alguém, deixa marcado com um negócio que é a marca de Vibranium. Se você daí acerta alguém com a marca de Vibranium, você reseta o seu dash e ganha um pouco de vida. Ou seja, a sua ideia é jogar a lança, você deixa várias pessoas marcadas de Vibranium. Você dá um dash numa pessoa marcada de Vibranium, o seu dash já volta. Você dá um dash numa outra pessoa marcada de Vibranium, sua volta seu dash de novo. Daí você dá um segundo tipo de dash que ele tem, que também deixa as pessoas marcadas de titânio. E daí você dá o outro dash que vai resetar o dash de novo. Basicamente, a ideia dele é entrar com um dash e acertar as pessoas numa sequência pra ir juntando o dash de volta pra poder sair no final dando muito dano em muita gente. Então a ideia dele não é só focar em uma pessoa, é focar assim num grupo de pessoas. Você vai jogar a lança, você vai dar dash 1, dash 2, dash 1 de novo que voltou com a marca, daí dash 1 de novo porque voltou de novo com a marca, daí um lança de novo e daí mais um dash pra sair. Então essa é a ideia dele. Você tem muito dash, você tem muita mobilidade assim, ó, explosiva. Não, assim, é uma mobilidade muito curta e explosiva. Então seria mais pra dar dano lá dentro e pra sair no final. Não é aquela coisa que nem o nosso segundo melee, o Homem-Aranha, certo? O meu favorito, você já deve saber, o meu menininho, vai ser o meu favorito até o dia que sair o Demolidor no jogo. Por favor, mano, bota o Demolidor no jogo, ele é meu bebezinho, eu amo o Demolidor. Matt Murdock. Mas enfim, o Homem-Aranha, ele tem muita movimentação o jogo inteiro. Então ele tá... Você realmente... Eu não tô sendo pago pra dizer isso. Você se sente como Homem-Aranha quando você tá jogando esse jogo, cara. Nossa, é muito gostoso. Você consegue ligar uma configuração, ó. Essa aqui é uma dica que eu vou passar mais especificamente no guia dele. Mas você liga uma configuração que em vez de só jogar a teia em qualquer lugar, você joga a teia onde você tá mirando. Então você joga a teia onde você tá mirando e daí você consegue fazer exatamente o trajeto que você quer. Uma delícia jogar com ele. Mas os ataques dele são todos corpo a corpo e são todos focados em uma pessoa só. Então a ideia dele, acima de qualquer outro personagem no Marvel Rivals, é você entrar, fazer muito dano em uma pessoa. Se tiver mais que uma pessoa, não adianta, você não vai conseguir matar, porque ele tem um puxão que só consegue mirar em uma pessoa, ele tem um uppercut que só funciona pra uma, no máximo duas pessoas, mas dano bem mais ou menos, e eles têm o soco que daí é pra uma pessoa só. Então a ideia dele é entrar, jogar a teiazinha dele, puxar o cara e descer o cacete nesse cara e sair. A ideia dele não é lutar em grupo, não é lutar todo mundo no time inimigo, é ele pegar aquele um cara pra começar a briga e tal. Então assim, jogando contra uma pessoa, sempre se movimentando. Com o Spider-Man, você não quer pôr o pé no chão quase nunca, só quando você tá descendo o cacete nos caras. Spider-Man, muita movimentação e foca em um cara só, beleza? O Iron Fist, ou Punho de Ferro, ele é parecido com o Homem-Aranha, a diferença é que ele consegue dar um pouquinho de dano mais consistente por mais tempo. Então ele consegue focar em duas pessoas. Primeiro ele foca em uma e depois em outra. O Homem-Aranha, se ele mata alguém no meio do combo dele, ele sai, ele vai embora, porque o fim do combo dele não é o bastante pra dar muito dano. O Punho de Ferro, se ele mata alguém no meio do combo, ele consegue ir pra outra pessoa. Então ele consegue dar mais dano em mais pessoas antes de desengajar, antes de voltar pro time dele. Então ele tá um pouquinho mais agressivo, ele tá um pouquinho mais ali, um pouquinho mais junto do time dele, pra poder dar dano em várias pessoas ao mesmo tempo com várias pessoas, certo? Do seu time. Daí a gente tem o Wolverine, que ele é um pouco diferente dos outros melee, porque ele não joga de dive, ele vai estar jogando numa composição mais brawl, ele tem um pouco mais de vida, assim, quanto mais inimigo tiver, melhor. Ele fica atrás do tanque, ele fica recebendo cura o tempo todo, e ele fica dando dano. Quanto mais dano ele dá, mais dano ele pode dar, porque a garra dele vai carregando e vai dando mais dano por hit. Então ele quer aquele amontoado de gente pra dar muito dano, pra garra carregar e ele dá mais dano ainda, até que ele consegue, assim, agarrar um cara e dar muito dano naquele cara. Então a ideia dele é muito dano no time inteiro, até que o time inteiro decide que vai dar dano num cara só e ele vai lá e mata o cara. Essa é a ideia dele. Brawl, a ideia dele não é dive,
é Brawl. E por último, a gente tem a Magic. A Magic, ela é assim, Jack of all trades, Master of none. O que isso quer dizer? Ela faz muita coisa, mas ela não é muito excepcional em nada. Então, ela tem uma espadona grande, ela tem um combo muito legal que dá pra fazer, assim, você consegue fazer um combo pra matar um DPS ou um suporte, mas ela não tem muita movimentação pra sair, pra ir embora. Então a ideia dela é um pouco mais Brawl do que dive, mas pode dar dive também. Ela dá uma espadada e depois ela joga o ataque dela que vai de longe, depois ela dá um dash dela que saindo ela dá um dano em área e depois ela dá mais uma espadada. Isso mata um DPS ou um suporte 99% das vezes. O problema é que depois disso ela não tem muito como sair, então ela tem que, assim, tem que estar junto com o time pra conseguir receber o suporte bastante pra sair, senão vai ficar de Nilba de novo. Mas então foi isso, agora que você tá entendendo como que cada DPS funciona, você tá conseguindo entrar no jogo, matar todo mundo, ficar aparecendo no kill feed o tempo todo, enquanto o time inimigo fica chorando no chat. Isso que eu quero pra vocês, é isso que eu quero. Então agora pode ir lá, escolhe seu main, fica muito bom nele, só não Spider-Man, deixa o Spider-Man pra mim. Não pega Spider-Man, Spider-Man é meu. Por que você vai querer Spider-Man? Mas esse foi o guia pra DPS, vai sair um guia pra suporte, vai sair um guia pra tanque, assim como o guia pra cada um dos personagens. Então fica ligado que eu tô fazendo live todo dia às 2h30 da tarde, mais ou menos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Comenta aí qual que é o seu main. Quanto mais gente falar um nome em específico, mais chance de eu fazer aquele guia primeiro. Então se você quer ver um guia de alguém, bota aí nos comentários que eu vou fazer o guia daquilo. Então é isso, eu tô postando vídeo toda terça e quinta, vídeo educativo de Marvel Rivals. Tô fazendo live todo dia às 2h30, a não ser que eu esteja viajando ou muito doente no hospital. Mas se você gostou, deixa o like, se inscreve e comenta qual que é o seu DPS favorito do jogo aí, que eu vou fazer um guia sobre o que tiver mais like, tá bom? É isso aí, bora lá, a gente se vê no campo de batalha, meus galeros. Beijo.